Olá, sejam bem-vindos a esse bate-papo de hoje. Aqui é o Paulo Pereira da Academia de Especialista e hoje a gente vai receber aqui a Carolyn, aqui em Campo Grande, que ela é uma especialista na parte de gestão de consultoria, na parte de consultoria em RH, desenvolvimento humano e gestão de pessoas. Seja bem-vinda a esse nosso bate-papo, Carolyn. Obrigada. E, Carolyn, o que eu acho mais legal nesse nosso bate-papo hoje é o seguinte: você tem 25 anos, você tem uma pegada de empreendedorismo muito forte, e eu vejo que isso foi, na verdade, um grande passo para você ter esse nível de sucesso que você tem hoje, principalmente aqui na região de Campo Grande. Eu queria saber, como que foi, né? Conta um pouco da nossa história, o que despertou empreendedorismo em você, e como que você chegou nisso? Como cheguei onde estou? Bom, eu tenho um perfil de família empreendedora muito forte. Isso está dentro do meu sangue, assim. Então, meu pai é um empreendedor nato, meu avô foi um empreendedor nato, meu irmão está seguindo essa linha, eu estou seguindo essa linha. Então, eu sempre tive isso dentro da minha infância, da dinâmica da minha família. E vendo isso, de começo, quando eu decidi fazer a minha formação em psicologia e administração, eu sempre quis mexer com gente. Sempre gostei de trabalhar com pessoas, de saber um pouquinho da história de cada pessoa e sempre estar perto de muita gente. E daí eu fiz as 2 faculdades de psicologia e administração exatamente para mexer com isso. Não sabia a área que eu ia atuar, mas eu sabia que eu queria mexer com alguma coisa relacionada a isso. E num primeiro momento, eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu pensei, eu vou abrir um negócio, vou me formar e vou abrir um negócio. E daí o tempo foi passando, fui fazendo a faculdade e fui vendo que eu precisava de ter um background de um funcionário CLTista. Então, o que aconteceu? Eu, desde o primeiro ano de faculdade, eu fui estagiária, trabalhei na parte de RH, enfim. E esse formato sempre não me deixava, eu não me sentia completa. Sempre tinha que estar ali naqueles moldes e tinha muita coisa que eu não concordava, mas ao mesmo tempo você tem que seguir ordens, e eu acabei sempre me senti um pouco incompleta, alguma coisa estava faltando. Por mais que eu estava atuando na área de RH, alguma coisa me deixava um pouco incompleta. E daí, terminando a faculdade, eu ingressei numa multinacional, e trabalhei como RH, e daí foi minha grande descoberta. Não, eu quero trabalhar com pessoas. E lá eu comecei a trabalhar com treinamento, e no final comecei com RH, fiquei com a parte de folha, departamento pessoal, e depois eu fiquei só com a parte de treinamentos. E ali eu achei que eu ia me completar. E na verdade ainda não consegui me completar, e eu tinha um sonho de trabalhar na multinacional e tal. E não me completou, e daí eu fiquei durante 4 anos ali e falei, será que é a hora de eu ter o meu próprio negócio? Será que vou começar aos poucos? E comecei a trabalhar, saí dessa multinacional, comecei a atuar numa empresa familiar, na empresa da minha família, mas com tempo disponível para minha consultoria. Então, tinha minha consultoria, comecei a atuar autônoma na parte de RH, dando treinamentos, recrutamento e seleção, toda essa parte de gestão de pessoas mesmo, mediação de conflito, coaching, e foi daí que eu comecei a me especializar realmente para, depois de um tempo, planejadamente, eu conseguir ficar só com a consultoria e trabalhar como autônoma. Então foi mais ou menos assim. E o que você sentiu assim que nessa transição, né? Você falou, ó, sou CLT, eu também passei por isso, nessa questão de a gente trabalha, né? Tem um emprego, a gente está numa multinacional, uma empresa que tem um nome, Aparato, um super aparato de renome, que a família baixa no nosso, meu filho trabalha, minha filha trabalha nessa empresa. Sim. E às vezes a gente fala assim, putz, mas como que eu vou sair daqui, né? Eu vou né, decepcionar minha família, né, para abrir um negócio, talvez isso não dá certo, né? E o que motivou mesmo você fazer essa transição, para você entrar de cara nisso? Largar mesmo o CLT? Eu acho que foi muito a segurança. Eu acho assim, essa minha passagem como CLTista foi imprescindível para o meu resultado de hoje como autônoma.
Então, por quê? Porque você conhece o formato e como a empresa trabalha. Então, eu vejo muita gente dando muita cabeçada, errando um pouco, porque já sai da faculdade, já sai da formação como autônomo e não sabe como que é o meio corporativo. Então, eu acho que isso me deu, a questão de trabalhar como CLT, como funcionária, me deu uma segurança, e eu acho que isso que foi, assim, realmente o ponto-chave. Não, eu me sinto segura, porque eu sei o que está acontecendo ali. Então, eu posso ser consultora da onde eu já trabalhei, entendeu? E conhecer essa dinâmica. Fantástico. E até na minha experiência também foi bem isso, né? Toda essa vivência no mundo corporativo, ela dá uma base real para você não só lidar com aquela política que existe, né, corporativa, o sistema de hierarquia, os padrões, documentação, as burocracias, etc. Mas você entende com o que é importante para eles e o que é importante para os funcionários e como que você pode falar a linguagem deles e gerar resultado. E outra coisa, qual é o seu papel como consultor? Você consegue entender, trabalhando como funcionário, qual é o seu papel como consultor? O que um consultor, uma pessoa de fora, pode agregar aqui? Tem muito consultor que não tem essa experiência e muitas vezes vai para um ângulo que não é o ângulo do consultor, do papel do consultor. Então, quando você trabalha ali e você fala, putz, um consultor podia chegar e atuar nisso, e ficar ali e ter um trabalho legal, como, né, não talvez sobrepor algum papel, alguma coisa. Entendi. E tá, aí você fez essa transição, ok, decidiu seguir esse caminho. E quais foram os desafios assim, que apareceram de imediato, né? Os testes, aquelas coisas, vai dar errado. O que apareceu para você, para provar para você mesmo, não, eu sou capaz, eu vou conseguir? Muita coisa. Eu acho que é um período de muita batalha, de muito desafio. A concorrência é enorme, ainda mais quando a gente está começando, a gente não tem essa experiência, então vem consultores de fora, a concorrência e a experiência dos consultores de fora são... Ainda mais aqui, né? Aquela coisa, vem o pessoal lá de Rio de Janeiro, São Paulo... De São Paulo, do Paraná, aqui tem essa cultura de trazer uma pessoa de fora. Então, a pessoa que está aqui, muitas vezes ela não tem a visibilidade que uma pessoa de fora tem. Então, eu acho que a questão assim, além disso, do que me desafiou muito foi inserir uma visão de gestão de pessoas no mercado de Campo Grande, no mercado do estado. O estado está crescendo muito, mas ainda não tem uma estrutura e uma dinâmica de gestão de pessoas formada. Então, muitas vezes eu vou vender, quando eu saí, eu vi, né, como se trabalha em multinacional, você tem a estrutura muito perfeitinha, os papéis muito definidos, e daí você chega numa empresa menor ou numa empresa local, você quer fazer tudo aquilo, você tem aquela ânsia de fazer tudo aquilo, e muitas vezes a empresa não está no momento, a empresa não está, né, ou o dono da empresa, enfim, os diretores não têm tem um pouco de receio. Então isso foi um desafio muito grande, de realmente você conquistar e difundir essa questão do RH, que é a minha área, né? Sem contar que eu não sou uma pessoa tão boa em comercial, então eu senti foi um desafio muito grande, assim, questão de cobrança, você ir explicar o seu serviço para a pessoa, né, para a empresa, ok, mas e na hora de cobrar? Era uma coisa que, quando eu era CLTista, eu não tinha, eu mexia com RH, então não tinha esse outro lado, e isso me pegou e ainda me pega bastante, assim. Uma coisa que eu tenho que desenvolver. Então, profissional que vem de fora, né, tem um nome, tem um peso maior no mercado. Essa questão de tentar utilizar sistemas e aplicar coisas que numa empresa muito grande funciona bem, mas uma que está começando, que está ali, tem um ciclo, quando você compara uma empresa com um ciclo de uma vida de uma pessoa. Quando a empresa realmente está no início do ciclo, é um bebê, né, extremamente flexível, então não faz sentido, né? Não faz sentido. O importante é ela gerar faturamento, ter cliente, ter carteira.
Com E aí certeza. depois você, ao longo do tempo, você implementando esses sistemas, né? Que nem você falou. Não adianta a empresa querer começar já colocando tudo funcionando, contabilidade, jurídico, Aham. não faz sentido, não tem nem cliente, né? Como que Uhum. tem que deixar o básico funcionando, isso é interessante. E o terceiro que foi esse que você acabou de colocar aí. E assim, quando eu detectei isso, essa questão do profissional de fora, o que eu fiz? Eu fui começando a me especializar. Então, fui me especializando. Isso é uma coisa um ponto legal, assim. Fui me especializando e fiz um MBA, fui para fora, consegui uma especialização, uma especialização na USP, lá em São Paulo. Você foi até para Holanda, né? Que a Fui gente para Holanda, começou. isso, fui fazer uma formação em coaching lá e fiz a formação em coaching aqui também. Uhum. Então, fui me especializando para quê? Para estar competitiva no mercado, para que a pessoa fala, putz, ela é daqui do estado, mas olha, né, o currículo e tal. E para lidar com essa questão de como que você começou a lidar essa adaptação das ferramentas e etc. que você tinha da empresa grande para uma empresa pequena? Que tipo de resistência que você sentiu nas empresas implementando algumas técnicas de consultoria, ferramentas, né? O que você sentiu e como que você lidou para implementar sistemas novos? Bom, aqui no estado, nós atuamos, os consultores eles atuam muito em empresas familiares, então empresas de pequeno e médio porte, microempreendedores. O estado ele é um pouco carente na questão industrial. Então o foco é muito mais pequenas e médias empresas, empresários, e empresas familiares tem bastante. Então, uma estratégia muito legal de implementar alguma coisa na questão de RH ou até em outra área é contabilizar isso, contabilizar os resultados. Muitas vezes eu chego no dono da empresa ou no diretor da empresa e falo sobre algum projeto que seria legal para a empresa, enfim, e acabo não dando esse resultado no final. Como é a consultoria, ela vende, você comercializa o intelecto. Então muitas vezes se isso não for muito bem delineado, olha, você pode, sua taxa de turnover pode diminuir com essa ação. Então mostrar e quantificar os resultados lá no final para que a pessoa realmente compre a sua ideia, compre a ideia da consultoria. Isso eu acho uma ferramenta muito boa. Entendi. Então já mostrar até cases, talvez, Isso. né, na região de que você aplicou, de até mesmo cases que utilizaram aquela mesma ferramenta, aquela mesma metodologia. Isso. E mostrar aí os resultados. Turnover, na parte de pessoal, para não ter aquela rotatividade grande. Isso, que gera muito, que é muito custoso, né, para a empresa, gera muita a questão, por exemplo, de treinamentos. Os treinamentos geralmente não são baratos, mas de um treinamento que você dá, muitas vezes, às vezes um treinamento motivacional ou alguma coisa voltada para alguma necessidade da empresa, pode diminuir muita coisa indiretamente. Então isso que é legal pontuar. Não é que eu vou fazer isso e vai diminuir, o RH ele não é muito exato, né? Então, mostrar todas as nuances positivas que você pode ter lá no final. Então, tem vários indicadores que muitas empresas não conhecem, mas que muitos indicadores na parte de pessoas que você pode quantificar. Então, você mostrando isso para a pessoa, para o diretor, enfim, a pessoa já sente uma seriedade e já fideliza com você. Isso aí, numa empresa familiar mesmo, aquele costume, né, de eu já sei como o negócio funciona e etc. É aquela coisa da cultura. Eu já sei, já foi assim antes e assim hoje, em time que ganha não mexe. Então, é interessante essa abordagem que você está colocando, porque já mostra, né, meio que processual onde vai acontecer as mudanças. Né? Mostra que você vai estar colocando os indicadores ali, quais departamentos, o que realmente no negócio vai ser afetado, o que não vai ser afetado. E o que eu acho legal disso é que nem você até colocou, é customizar, né? Isso. Acho muito legal a questão da customização. Porque, e é um ponto de um diferencial do consultor. Existem muitas consultorias que fazem alguns pacotes e vendem esses pacotes padronizados para todas as empresas.
E eu, na minha opinião, eu já não trabalho dessa maneira. Eu prefiro, como é minha formação também em psicologia, eu consigo, para eu me sentir segura, até para fazer uma proposta e até para fechar um trabalho de consultoria, é entender a dinâmica da empresa e ver realmente o que ela precisa e customizar isso e não padronizar. Então, por exemplo, um treinamento motivacional para uma empresa pode ter uma abordagem. Um treinamento motivacional para outra empresa completamente diferente. Então, não adianta você colocar um treinamento motivacional mesmo para várias empresas que muitas vezes as pessoas não vão absorver. Então, a customização nessa parte de consultoria é bem interessante. O que é legal, até você colocou aí, essa questão de, por exemplo, se a empresa foi um mercado diferente, a dinâmica é outra. A dinâmica é completamente diferente. Então, os processos são diferentes, a dinâmica é diferente, o jeito de trabalhar é diferente, o clima da empresa é diferente. Cada empresa tem o seu perfil de pessoas. O jeito do líder é diferente. O jeito do líder é diferente, o jeito dos subordinados são diferentes, o jeito da direção é diferente. Então, quando você tem essa experiência por algumas empresas, você consegue visualizar isso. O psicólogo é muito bom para isso, para visualizar essa questão de perfil da empresa em si. Tem essa visão sistêmica. Isso. E ao mesmo tempo que uma das coisas que eu defendo, né, você tem que ter uma padronização do serviço, da metodologia, do que você vai aplicar, mas manter a flexibilidade do cliente, para você flexibilizar realmente o processo, adaptar o que faz sentido ou não para cada um. Porque exatamente como você querer vender uma coisa que, vendi aqui para uma rede de mercados, uma coisa para uma concessionária. É completamente... Não faz sentido, não faz sentido. E eu vejo que os profissionais que acabam se ferrando no mercado, que não conseguem ter um posicionamento, que não conseguem ter que nem esse sucesso que você está tendo, eles acabam fazendo isso, eles acabam vendendo um produto como se fosse varejão, né? Eu sou generalista e não especialista. A questão da especialidade, da especialização de cada área é muito, muito importante. E como você colocou na parte do RH, você trabalhando, que é o alicerce, né? O peopleware, né? Tipo, é a força, o manpower ali que faz o negócio funcionar. 100 pessoas. Com certeza. Eu costumo dizer muito, e tenho esse olhar muito forte, de como a pessoa está se sentindo trabalhando ali. Que eu digo que o meu papel, tanto como funcionária, agora como consultora, é trazer a motivação e o significado da pessoa estar ali naquele lugar. Então, muitas vezes o funcionário, ele pode estar ganhando bem e ele não está deixando um legado, ele não está contribuindo para o que ele realmente quer. Então, a minha paixão por RH e por gestão de pessoas é isso, é trazer significado para as pessoas, para que a vida seja mais leve. Então, você trabalhando onde você quer, do jeito que você quer, gostando do que faz e vendo significado nisso, acho que é um bom caminho aí. Fantástico. E como que você vê o empreendedorismo nessa região? Como que você vê essas empresas que você vê? Eles são empresas que querem crescer mais, investem em inovação, eles investem nas pessoas, ou é uma empresa que aqui está começando a pensar nisso? Como que você vê o mercado nesse ponto? O mercado do estado de Mato Grosso do Sul, ele está em extrema expansão. Então, está vindo muita gente para cá, muitas empresas estão tendo uma visibilidade muito boa de crescimento aqui para o estado. Então, está vindo muita indústria. Para Três Lagoas está vindo muita indústria. Então, aqui para Campo Grande, assim, tem muita incorporadora chegando, muita construtora chegando. Tá um boom a cidade. A gente fala que tá um canteiro de obras, a cidade inteira. Porque para onde você vai, qualquer saída tem alguma construção, alguma inovação. Então, as pessoas que trabalham na questão de inovação, elas estão se destacando. Então, e aquela empresa que fica ali trabalhando do mesmo jeitinho, eu acredito que ela vai continuar daquele jeitinho. Mas a pessoa que tem um olhar diferente do mercado, que o mercado está crescendo, ela consegue ter uma fatia
conseguir uma fatia muito boa por conta desse crescimento, assim, avassalador que está acontecendo aqui no estado. Então, tá faltando muita estrutura ainda para a cidade e para o estado. Por exemplo, lá em Três Lagoas, tá faltando bastante estrutura para manter as indústrias lá. Então, por exemplo, questão de alimentação, de vale transporte, de vale alimentação, até de casa, de hotel. Então, a estrutura... Então, se a pessoa tem esse olhar, poxa, eu vou para lá e vou inovar, tem tudo para dar certo. Assim, e eu digo no estado como um todo. E como que você lida, então, uma das desafios, né, que surgiu para você, essa questão do perfil comercial? Eu vejo que vários especialistas, autônomos até, empreendedores, eles falam assim, colocam até isso como obstáculo, né? Até mesmo desculpa, eu não tenho esse perfil comercial, então não sirvo para negociar, não sirvo para vender, não sirvo para fazer nada disso. Como que você lidou com isso? Como que você fez? Depois de muita cabeçada e ainda tem alguns deslizes. Mas eu sou uma pessoa muito observadora. Então eu observo muito o perfil de todo mundo. Então eu acabo captando um pouco de cada um. E quando eu detectei esse perfil que não estava tão legal, então eu não consegui negociar e você precisava desenvolver. Eu precisava desenvolver isso. Eu comecei a olhar para as pessoas que estão à minha volta e como negocia. Então meu pai é comerciante há 30 anos. Então eu fiquei um pouco junto com ele para ver como que ele negocia. E eu tenho algumas outras pessoas que são próximas a mim que também trabalham na... Então eu fui meio que acompanhando essas pessoas para eu ver, puxa, isso aqui é legal na questão comercial, poxa, ele fez uma sacada boa aqui, a estratégia dele de venda é legal aqui, e me modelando, né, me formatando do meu jeitão, mas pegando um pouquinho das experiências aqui, assim, do meu redor. Entendi. E o que foi uma coisa, assim, né, nessa pegada comercial que fez a diferença, assim, para você fechar mais clientes e... O que você pegou, assim, do seu pai, modelando essas pessoas, né, que tem esse perfil que é natural para elas, o que fez a diferença, assim, para você? Eu acho que é muito assim, você contratar antes e cobrar e deixar muito claro o serviço e o investimento que a pessoa vai ter. Então, e os benefícios, porque muito consultor, o que acontece? Eles acabam vendendo e não cobrando muito, não tendo esse contrato, não um contrato escrito, pode até ser, eu trabalho com contrato escrito, mas um contrato verbal de, olha, eu vou entrar na sua empresa, então a minha hora é tanto, formatar isso e já deixar um pouco formatado e já levar como... Depois da proposta, não, vamos negociar, vamos fechar, vamos ver, assim. Então, para não deixar muito pro final, e muitas vezes, não, depois a gente negocia o preço, vai começando aí, tô com urgência e tal, entendeu? E daí você vai, não, depois a gente negocia e acaba não acertando, então, acho que... Aí você faz o trabalho e não recebe. E não recebe, exatamente isso, então... Eu acho que essa formatação é muito boa. Isso aí é imprescindível, né? Várias pessoas assim, acabam caindo mesmo nesse conto de vigário. Até mesmo elas não têm essa postura de... Ou até tem medo de colocar um contrato, de ser muito agressivo, não sei. Mas acho que como lidar o negócio como um negócio mesmo, não como uma prática ou amigos. Não, cara, negócio, né? É o que você te dá sustento, o que vai fazer você, né, ter um destaque naquilo, que você vai ter mais clientes, que você vai gerar resultado no mercado. E que você vai estar amparado se acontecer alguma coisa, então... Pois é. Né? Porque como empreendedor, né, como CLT, a gente tem ali os planos de saúde, tal. A gente faltar um dia no trabalho, banco de horas está ali para isso. Exatamente. E agora como empreendedor... Não tem isso. Já não faz parte da rotina, né? Da sistemática. É uma coisa interessante, você falou assim, colocar o valor hora. Eu imagino que você faz esse breakdown, mas você vende o projeto em si. Sim.
A hora, dependendo do formato de negócio, às vezes é uma intervenção pontual, Sim. daí sim, por hora, ok. Mas eu gosto sempre de colocar na formatação da proposta a minha hora, o valor da minha hora, independente se vai ser alguma coisa pontual que eu vou cobrar por hora ou se vai ser um projeto. Eu costumo colocar até para evitar um pouco uma ligação, por exemplo, vem aqui, vamos conversar sobre isso, tá acontecendo alguma coisa assim, alguma conversa informal que me demanda um pouco, tá dentro do projeto, mas às vezes o empresário ele dá uma cedida e você acaba fazendo alguma coisa a mais que o cara não sabe a sua hora. Então eu já tenho base para cobrar, olha, no seu contrato tava lá meia hora, eu fiz um projeto adicional, algum trabalho adicional daquele contrato, então eu ganhei, eu me disponibilizei tantas horas e tô cobrando isso. Então é mais um amparo. Um amparo para a questão dessas horas extras, isso. Né? Extra projeto. Extra projeto, exatamente. Legal. Eu não tinha essa visão, eu sempre pensei nessa questão de colocar a hora mesmo, o projeto da hora. Uma das coisas até fácil é já meio que prever pelo menos algumas horas adicionais que vão ser necessárias. Com certeza. Porque precisa, a gente sabe que vai determinado, ali no meio do projeto, vai surgir coisas novas. Vai. E a gente abrir uma nova negociação e isso aí não faz sentido. Não. O cara não vai querer. Ele não vai querer negociar de novo com você, ele vai falar, ele vai voltar na negociação antiga. E às vezes é um pouco chato você ficar... reabrindo, porque você já está no meio do operacional. Isso, então... E sempre tem, eu acho que assim, foram muito poucos os casos que eu entrei numa empresa, fiz aquilo e saí. Fiz o que estava contratado e saí. Foi muito pouco. Então você entra e daí você vê um universo, entra com um projeto e daí você vê um universo de coisas que precisam ser, né, totalmente alteradas, e daí você vai indo, então... Fantástico. E, assim, de empreendedorismo, quando você saiu ali do CLT, claro, veio de família, algumas coisas estão no sangue e tal, mas o que você sentiu que mais desenvolveu, 3 coisas assim que você mais desenvolveu quando você meteu a cara mesmo e foi fazer? Responsabilidade total, agora sou eu por eu, não tem mais, hoje eu tô com dor de cabeça, eu vou pro trabalho e às vezes trabalha naquele jeitinho, mais devagar, não. Então sou eu por eu mesma e vamos embora e eu tenho que cuidar do que é meu e não é mais, eu não trabalho mais pensando no bem de outra pessoa, eu trabalho pra mim. Então isso é uma mudança bem grande de percepção e mentalidade. Isso é uma... Bom, ter a flexibilidade de me planejar, por exemplo, as minhas férias, ou planejar algum curso que eu possa ter, eu acho que isso é muito legal como consultora, e eu não tinha isso como funcionária. Então, às vezes eu queria fazer um curso fora, não podia porque as minhas férias não venceu, ou a empresa não pode agora nesse momento, e daí eu acabava passando muito tempo Perde o tempo, né? E a questão da reciclagem como terceiro ponto, assim, eu tô sempre, isso como consultora me impulsiona sempre a estar por dentro do mercado, porque senão eu fico escassa, né? Eu fico, como se diz? Eu fico atrás das consultorias que estão sempre reciclando. Vai pesquisando, faz umas pesquisas com elas, as grandes lá, McKinsey... Sim. O que eles estão fazendo, as melhores práticas. Isso, e sempre tem técnica nova, né? Então, eu acho que a reciclagem é uma questão de formação mesmo e de diferencial do consultor. Perfeito. E você colocou um ponto que eu achei muito, muito legal aqui, que é essa questão de você estar sempre buscando mais e mais conhecimento, informação, se renovando. Isso até coloca um caminho do especialista, né? São 3 coisas principais. A primeira, você falou, é prática, eu tenho que estar lá, fazer. E a outra é essa questão de estudar, pesquisar, saber o que realmente está funcionando, o que não está funcionando. Porque como especialista, o cara te contrata para quê, né? Te contrata para saber o que é a solução e o que não fazer errado. Isso. Não pode errar, né? O especialista não pode errar. Lógico que todo mundo erra, não Exato. A questão não é essa, mas você a pessoa do outro lado, ela tá te pagando um especialista, então o cara
entende daquilo. Exato, você vai num cirurgião lá, você precisa fazer uma cirurgia no coração. Você vai, como você vai fazer? Né? O cara não pode errar, o cara tem que ser expert naquilo. O cara tem que estar com as últimas tendências, as últimas técnicas, as últimas ferramentas para dar certo, para ser um tiro certeiro ali. Exato, e isso é interessante, né? Essa pegada em você, assim, de analisar esse mercado, estar sempre antenado e arregaçar as mangas, né? Porque eu te garanto, né? Acho que você nunca trabalhou tanto na sua vida. Nunca trabalhei tanto. Antes eu chegava às 6 horas, ia para casa e tava ótimo, né? Agora não, agora 24 horas pensando naquilo e chego em casa às 6 horas, não chego em casa às 6 horas para descansar ou para ir numa academia, alguma coisa, não. Chego em casa e já vai pensando, nossa, eu tenho coisa para fazer amanhã. E como que você faz para separar uma coisa da outra daí? Você também tem vida social, né? No começo eu era maluca, assim, eu deixei tudo e não cuidei da minha saúde, enfim, agora eu já consigo ter a minha administração do tempo. Então eu consigo fazer tudo durante o planejado, durante o meu dia, de uma forma planejada. Então a disciplina ali, seguir a risca, ter as rotinas. Porque senão você tá ali mergulhado num projeto no seu escritório, tem a hora da sua atividade física. Não, vou ficar mais um pouquinho aqui, já tô ali. Não, para realmente, vai fazer sua atividade física. E é essa questão da disciplina mesmo. Eu não sei se você sentiu isso na transição, mas eu senti muito isso, né? Porque principalmente minha família também não é de empreendedores nem nada. Então uma coisa que eu senti demais foi... agora eu sou meu próprio, né? Eu tenho minha própria empresa, eu sou meu próprio negócio. Então, ok, o que eu faço? Tipo, essa questão, você ficou meio perdida assim no começo, o que fazer, o primeiro, o que fazer depois? Eu não tive isso porque a minha família me deu toda a direção nessas estratégias. Então, como minha família é empreendedora, realmente me impulsionaram a isso e me deram alguns passos. Não, vamos começar de pouquinho, começa fazendo, né, um treinamento ali, um treinamento aqui. Então, eles acabaram me direcionando. Isso foi um presente, assim, da minha família. Foi realmente me direcionar nesses passos iniciais como autônoma. Ótimo. E você falou, fazer treinamentos aqui, palestras ali também, foi difundindo a sua mensagem no mercado e foi te posicionando. De forma direta e indireta, eu acho assim. Você ter um networking legal é imprescindível para que você sempre esteja ali sendo lembrada. Então, isso é imprescindível para o consultor. Não adianta você ser especialista para você, né? Exatamente. Não, eu sou o maior especialista. Para você, ninguém te conhece. Ninguém te conhece, né? Não. Legal isso. E para quem está assistindo a gente, Caroline, eu queria que você tivesse uma mensagem alguma mensagem final assim para você fechar, o que é importante realmente nessa jornada, o que assim, para inspirar mesmo, seja para seguir isso, não sei, três coisas ou uma mensagem mesmo, o que você quer deixar para essas pessoas? Para essas pessoas que estão pensando em virar autônomos ou que estão começando, que tem esse perfil empreendedor, acho que a primeira coisa é descobrir o seu legado, descobrir o que você realmente gosta, porque quando você vira autônoma, você respira isso o tempo inteiro. Então, essa descoberta do legado é muito importante. E planejamento. Planejar. Não ter nenhuma escolha ou decisão precipitadamente. Não, planeja, junta dinheiro, faz um planejamento financeiro, um planejamento de tempo, um planejamento de formação para isso. Planejamento é imprescindível. Então, acho que são duas coisas assim, que eu posso pontuar. Achar o seu legado, por que você está aqui, o que você é bom. E planejar para que isso aconteça de uma forma natural e não tão brusca, dolorosa, uma coisa mais em um tempo determinado, para que você se sinta seguro para começar essa jornada. E até mesmo, corroborando com isso, que acontece muito com empresas hoje, né? A pessoa fica 20 anos, 25 anos, aí chega uma hora a empresa, Tchau. E essa pessoa, por ficar dentro da empresa,
acabou meio que se acomodando e não foi atrás do mercado, sabendo o que estava acontecendo ou não. Então ela ficou 20 anos defasada. E aí, né, que nem você falou, brusco. E aí ela vai bruscamente achar uma solução para algo que às vezes fica muito doloroso. Ainda mais, principalmente tem família, tem filho. Tudo, tem todo uma estrutura por trás, né, disso. Então, é sempre estar reciclando e pensando no que você pode fazer para que se acontecer alguma coisa, você tá amparado. Ótimo. Caroline, foi um grande prazer te receber aqui hoje, nesse bate-papo. Acho que foi muito enriquecedor, principalmente essa sua jornada, né? Nem parece para mim assim, parecia que a gente estava conversando com uma pessoa que está há anos e anos no mercado. Eu acho que essa maturidade mesmo é condensar anos e anos de experiência e etc. Na verdade, informação, inovação, na prática, muita prática, você colocar mesmo a mão na massa, não ter medo de fazer isso. Acho que essa é uma mensagem muito gostosa, principalmente que para jovens, né? Acho que o grande ponto é esse, mas eu ainda sou muito novo para ter o meu próprio negócio, talvez, né? Enfim, aqueles mimimis, aquelas conversas internas que a gente tem, e você deixou muito claro que não, se você vai ter o desafio, né? E esses foram os meus principais. Acho que eu reconheço algumas coisas ali também, a parte comercial é meio difícil mesmo, mas depois que você vai desenvolvendo, fica natural. Acho que perfil, todo mundo nasce com um e depois você vai lapidando. Vai lapidando, Você pode ter a forma, você tem um diamante, você pode dar a forma que você quiser e você pode mudar essa forma na hora que você quiser também. Então, acho que essa percepção foi muito legal. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui e compartilhar tudo isso. Acho que foi extremamente enriquecedor. Com certeza. E para quem está aí assistindo em casa ou no trabalho, comente aí abaixo do vídeo. Vai ser muito interessante saber quais foram os seus insights, seus grandes aprendizados. O que você tirou dessa conversa, que você vai colocar em prática aí, uma decisão diferente, uma ação diferente, que vai ajudar nessa sua jornada como especialista, como empreendedor, nesse seu legado. Sim. Obrigada a você, foi ótima a conversa, eu também aprendi muita coisa, foi um bate-papo bem legal, eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Obrigado então, Kelly. Obrigada.